Olá, amigos. É uma grande alegria, como sempre, nós estarmos aqui. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo, terminando hoje o capítulo que nós começamos na semana passada, dando continuidade, que possamos aproveitar esses momentos onde nós iremos refletir sobre o Evangelho de Jesus. Olá, Márcia, tudo bem? Oi, Thelma. Olá, amigos. Sejam, como Thelma falou, muito bem-vindos, né, a mais um programa A Vida Continua. E vamos relembrar, então, o capítulo passado. Nós estamos estudando o capítulo 12, como nós falamos, é um capítulo com muitos ensinamentos. Nós dividimos em duas partes. E o título do capítulo é Julgamento e Amor. Esse capítulo, se vocês recordam, na semana passada, é quando Evelina e o Ernesto vão a um templo religioso. E vai ter, né, um sacerdote, um ministro lá fazendo uma preleção. E o tema era esse, julgamento e amor, onde ele vai analisar a passagem de Mateus 7, 1, 4, né, de versículos de 1 a 4, sobre o não julgueis para não serdes julgados. Então, nós terminamos na fase que ele fala da nossa desencarnação e daqueles bens que nós levamos para o mundo espiritual, que não são os bens materiais. Então, ele estava falando sobre esse assunto e falando do que a gente deixa aqui, as pessoas que pensam que acabou e que não vão mais nos encontrar. Nós estávamos neste assunto e agora nós vamos continuar a segunda parte do capítulo 12, então. Thelma vai começar a ler para a gente. Então, vamos lá. Vamos continuar essa preleção que o sacerdote, né, está fazendo. Então, continuando. Quantos de vós viestes escutar aqui as vozes da verdade para as quais tantas vezes selastes os ouvidos do corpo terreno? A divina providência não pergunta o que fostes, porque nos conhece a cada um em qualquer tempo. Entretanto, é justo investigue sobre o que fizestes dos tesouros do tempo, concedido a nós todos em parcelas iguais. Agora, Márcia, ele vai chamar a atenção desse tesouro, como ele diz aqui, mas é um verdadeiro talismã. Nós nos lembramos quando estudávamos sobre uma mensagem que tem lá no livro Jesus do Lar, onde ele estuda sobre essa questão, talismã divino, porque é o tempo. O tempo é um talismã precioso que nós devemos cuidar, porque depois que ele passa, não podemos voltar atrás. Então, o tempo que nós perdemos, ele não retorna, né? E é isso que ele vai, agora daqui por diante, fazer uma série de questionamentos do que nós fizemos com esse tempo que foi nos dado a cada encarnação, para que a gente possa voltar para lá melhores do que aqui chegamos, né? Então, é isso que ele vai continuar falando. Podemos ir lá. Nossas responsabilidades diante do tempo. Então, ele continua. Sábios, em que aplicaste os dotes do conhecimento superior? Quer dizer, aqueles que estudam, que têm o conhecimento. Ignorantes, onde colocave o talento das horas? Ricos, em que trabalho dignificaste o dinheiro? Irmãos destituídos de reservas douradas, mas tantas vezes detentores de bênçãos maiores, que realizastes com as oportunidades de paciência e serviço, compreensão e humildade na esfera da obediência. Jovens que operaste com a força, companheiros encanecidos na marcha do cotidiano, em que boas obras, né? Convertestes o clarão de vosso entendimento. Então, ele passa aí para nós, nos deixando perceber que todos nós, independente do grau evolutivo, né, que nós estivermos, nós somos responsáveis. Se temos conhecimento, somos responsáveis. Se não temos, temos outros talentos que nós podemos utilizar, então não tem desculpa. Né? Ele vai colocando aí, né, qualquer que seja a nossa condição, de afortunados ou não, né,
como você falou, com intelectuais ou não, com a força física ou não, porque ele questiona os jovens também. Então, a todos nós que estamos aqui, ele faz que a gente pare para refletir o que nós estamos fazendo. No caso ali está o que fizeste, porque ele já está falando dos que já voltaram para o mundo espiritual. Mas conosco aqui, para que a gente também, vale para nós, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. É engraçado que ele fala, quer dizer, engraçado a forma de dizer, mas ele chama a atenção dos companheiros encanecidos, que são os idosos. Muitas vezes a gente tem esse argumento, né? Ah, eu já estou velho, por que eu vou mexer com isso? Não vou mudar, ou não vou aprender. Coloca uma porção de não na frente, né? E aonde a gente está negando essas oportunidades, que são valiosas, né? Ele pergunta, em que boas obras convertestes o clarão do vosso entendimento? Então, a nossa sabedoria, que nós vamos adquirindo, né, ao longo do tempo, onde é que nós estamos aplicando isso, né? E a gente vê, Thelma, que, como você falou, independente da idade, né? Nesse momento que nós estamos passando, nessa situação de pandemia, com as nossas casas espíritas fechadas, muitas delas, né? Que nós estamos muito recolhidos, quanto que nós não tivemos que aprender outras ferramentas, independente da nossa idade, né? Então, eu estava vendo o exemplo, acho que eu não lembro de um companheiro nosso, né, que aqui não vale citar o nome, ele mostrando o paizinho dele, com 80 e poucos anos, fazendo um estudo sistematizado online. E ele lá, sentadinho na frente do computador. Então, nós sempre temos oportunidades de aprender, seja a idade que for, desde que tenhamos capacidade, né? Então, é assim, nós temos que aproveitar o nosso tempo. São os talentos, né, que Deus nos deu, e a gente lembra da parábola dos talentos nesse instante aí, né? Aquele companheiro que guardou, enterrou seu talento na terra, né, por medo de usufruir dessas oportunidades de aprendizado, muitas vezes achando que nós não temos capacidade, né? E aí a gente perde a oportunidade, né, Thelma? Perde a oportunidade porque ela não vai voltar mais. Não volta. E a gente acha que é mais cômodo ficar do jeito que está e a gente perde as oportunidades. Por isso que ele, quando chega o início do sermão dele de hoje, né, ele vai falando, né, só quando chegastes aqui que vão dar ouvidos a essas sabedorias, porque enquanto a gente está no corpo, a gente se sente surdo a esses chamados, a esses convites, né? Lá é que a gente vê, nossa, quanto tempo eu perdi. Quanta coisa eu perdi, né? Isso aí. Vamos lá? Vamos. Não vos iludais. Qual ocorreu a nós outros, os que habitamos atualmente o plano espiritual desde longas décadas, quer dizer, eles também passaram por experiências, né? Trouxestes para cá o que efetuastes de vós mesmos, aprendestes o que estudastes, mostrais o que fizestes, entesourais o que distribuístes. Então, tudo aquilo que a gente faz, a gente está armazenando para amanhã, né? Em suma, atravessada a grande fronteira, somos simplesmente o que somos. Reconhecereis assim, no curso do dia a dia, neste domicílio das realidades excelsas, que todos os disfarces que nos encobriam a individualidade real no mundo se extinguem naturalmente, expondo-nos à vista a esfera íntima. Fora das contrições carnais, cada espírito se revela por si. Então, aí no mundo espiritual, nós retiramos as nossas máscaras. Não tem como nós fingirmos, né? Porque os espíritos veem com a alma. Então, a alma ultrapassa todas essas fronteiras, né, que o corpo cerceia. Então, nós somos aquilo que nós fizemos de nós. Isso é um assunto que eles vêm tocando sempre, né? Que lá não há disfarce, nós somos o que somos e somos transparentes para todos. Não adianta tentarmos esconder alguma coisa, porque aquilo que vai no nosso pensamento, aquilo que vai no nosso coração, será exposto a todos. Nós não temos como nos esconder, né? Então, é isso que ele está lembrando.
né, atentos a essas recomendações tão importantes. Então, vamos continuar aí o sermão do sacerdote. Mecanicamente, na residência ancestral da alma, estampados nas atitudes e palavras, os sentimentos e pensamentos que nos são peculiares, sem que nos sejam mais possível qualquer recurso à simulação. Então, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, tudo fica translúcido. O Thelma é interessante porque ele fala mecanicamente, então é algo que acontece automaticamente. Tudo fica translúcido, como você falou. Então, não tem como nós fugirmos disso. Patenteando de todo o que somos e o que temos nos recessos do ser, terá chegado para cada um de nós a hora do julgamento, porquanto a divina misericórdia do Senhor nos oferece ainda, aqui, como em tantas outras instâncias da espiritualidade, esta cidade-lar, como sendo antecâmara de estudo e serviço, possibilitando-nos valiosos aprestos para a ascensão à vida maior, em cuja província nos aplicaremos a conquista de dons inefáveis na continuação da luta bendita pelo aperfeiçoamento próprio. Então, ele está chamando a atenção, né, que todos nós, ao chegarmos no mundo espiritual, nós temos a oportunidade dessa antessala aí, que nós vamos nos preparar, né, para as atividades, para a continuidade dos estudos, para qualquer tarefa. A gente lembra lá de André Luiz, né, que foi um pouco diferente, mas ele também teve essa antessala aí de trabalho, né, quando ele foi limpar aqueles vômitos, ele que era médico. Então, as tarefas aparentemente pequenas, mas surgindo para o nosso equilíbrio, para nós estarmos estabilizando esses sentimentos, tudo isso que a gente traz na alma. Não é isso? Ele afirma aqui, né, cidade-lar. Então, é onde eles moram, que é uma antecâmara de estudo e serviço. Então, é para onde eles vão começar. E eles já estão sentindo, no início desse capítulo, eles falam que eles já estão sentindo vontade, né, necessidade de trabalho. Então, aqui nessa cidade-lar, eles vão ter essa oportunidade de refazimento, né, mas também de crescimento espiritual e eles de se conhecerem melhor. É tudo que está acontecendo com eles ali. Então, lá é um local de estudo e serviço, que possibilita para eles, ele fala aqui, ascensão à vida maior, né? De estudo e ser possibilitando-nos valiosos aprestos para a ascensão à vida maior, né? E ele vai colocando disso aqui, né? Na luta bendita pelo aperfeiçoamento próprio. E tudo isso eles estão conseguindo lá nessa cidade lá. O que a gente vai entendendo é que esse esforço nosso, essa dedicação que nós tanto falamos aqui no nosso meio espírita, durante os nossos estudos, seja aqui ou na casa espírita, a gente está sempre falando, né, dessa questão do esforço, da necessidade de estarmos atentos ao nosso aprimoramento, continua, isso não acaba. Né? Exatamente. Nós vamos estar sempre empenhados nesse processo, tanto encarnados quanto desencarnados. Isso é muito misericordioso do Pai Maior, né? Porque já pensou se nós ficássemos dormindo? Quanto tempo nós estaríamos perdendo, né, no campo da evolução? Então, o trabalho continua. Então, vamos lá. Então, ele diz: quantos, porém, desprezarem as sublimes oportunidades do tempo, no clima de recomposição a que nos acolhemos agora, de certo que, por eles mesmos, recuarão para os distritos vizinhos, onde se afinam os agentes da perturbação e das trevas, doentes voluntários, se viciando-se em lamentável regime de reciprocidade, até que, fatigados de rebeldia, roguem a piedade das leis eternas e preciosas, dádivas das reencarnações, de sofrimento regenerativo,
para o retorno a estes sítios, Deus sabe quando. Então, aqueles que desprezam todo esse preparo, que se revoltam, que não querem enxergar, que renegam as oportunidades, eles se desequilibram. E, ao se desequilibrarem, eles vão sintonizar com essas mentes que estão ali nas circunvizinhanças, né? E vão passar por todo esse período, porque o livre-arbítrio é sempre o que soma, né? É o que, digamos assim, é o que é válido. É o que eu ia dizer. Não interferem. Não, eles não violam os nossos livre-arbítrios, né? Então, eles estão ali, não é a nossa disposição, mas eles estão ali à disposição de ajuda naquilo que nós precisarmos, mas estão mostrando todos os caminhos, mas cabe a nós fazermos as escolhas. Então, quando ele coloca aqui, né, se eu continuar rebelde, e aqui ele fala, né, que nós vamos, então, nos juntar ao povo das trevas e como doentes voluntários. Isso é que mais me chamou a atenção, quando ele bota aqui, né? Doentes voluntários, né? E ele coloca aqui. E aí a solução vai ser depois direta, reencarnações compulsórias aí que nós vamos ter que voltar. E para ter direito a voltar para uma cidade-lar dessa, ele coloca aqui, Deus sabe quando. Então, né? Nós temos tudo ao nosso alcance, o problema são as nossas escolhas, né? E é isso. Verdade. Não aspiramos a dizer que, com as nossas afirmativas, que o renascimento no campo físico seja sempre cadinho de reparação aos delitos que praticamos. Ele está dizendo, nem sempre a reencarnação é uma expiação, né? Pois milhares de companheiros, depois de longo e honesto esforço pela própria corrigenda entre nós, com larga cota de tempo em nossa colônia de trabalho e reforma, volvem ao corpo carnal honrados com as tarefas da abnegação e heroísmo obscuro, junto de alguém ou ao lado de grupos afins, granjeando em louvável anonimato concessões e vitórias dignas de apreço, que, apesar de permanecerem quase sempre ignoradas pelo homem, se lhes exigem aqui em passaportes de libertação e acrisolamento para as esferas superiores. Então, ele não é toda a encarnação que vai ocorrer essas dores, né? Mas estarão sempre sendo oferecidos caminhos onde ele poderá, esses espíritos que reencarnam com essas dificuldades, estará sendo engajados. Por exemplo, a gente, na nossa casa espírita, por exemplo, no grupo que nós trabalhamos, quantas oportunidades nos são oferecidas para o trabalho? E muitas vezes nós nos colocamos como vítimas da vida, né? Eu não consigo. Quem sou eu para fazer essa tarefa? Eu sou muito doente. Eu tenho muitos problemas. Então, a gente tem que estar atento quanto a essas recusas que nós fazemos, né? Do nosso tempo, das nossas oportunidades, porque são elas que vão nos redimir. É o trabalho, né? A dedicação. E, assim, o tempo também de aprendizado lá, né? Porque, como ele fala aqui, né? Depois do tempo, com larga cota de tempo em nossa colônia, de trabalho e reforma, foi o que nós já falamos, vamos voltar ao corpo carnal, né? Honrados com tarefas que ele diz aqui, que não serão encarnações não necessariamente de expiações, mas ele fala honrados com tarefas de abnegação e heroísmo obscuro, quer dizer, não tem que ter holofote, né? Junto de alguém ou ao lado de grupos de afins, granjeando um louvável anonimato, concessões e vitórias dignas de apreço. Então, a gente também, dependendo de como a nossa postura, o que ele está dizendo, que não necessariamente é uma encarnação de grandes sofrimentos, de muitas provações. Tudo vai depender de como que a gente vai tocando a nossa vida lá, o nosso aprendizado, a nossa disposição de trabalhar, de servir.
tudo vai depender, né? A gente sabe, né, Thelma, que na doutrina espírita, em tudo do que a gente aprende, sempre tudo a gente tem a palavra depende, né? Nada é assim, vai ser assim. A Nunca gente, é assim, tudo depende. no âmbito aí, a gente lembra, por exemplo, de espíritos que se preparam 30 anos na espiritualidade e retornam, às vezes, com a missão do lar, a missão da mediunidade, a missão de acolher um filho com algum problema, a missão de manter uma família. E quantos de nós achamos que isso é muito problemático, nos colocamos como vítimas, ou até mudamos a nossa trajetória em função de nós não enxergarmos esse planejamento amoroso que é feito para as nossas vidas quando encarnamos, né? Ele deixa bem claro, né? Junto a alguém, com uma tarefa de cuidar de alguém, ou até de ser cuidado, ou junto ao grupo, né? Vamos lá? Vamos. Ante a pausa que surgiu espontânea nos lábios do orador, que se aureolava de intensa luz, Evelina e Ernesto se entreolharam e, em seguida, através de ligeira mirada sobre os circunstantes, notaram que dezenas de rostos se banhavam em lágrimas. Irmãos, continuou o ministro, não vos sentais num tribunal de justiça, quando nos achamos numa casa de fé. Mãe amorosa dos nossos impulsos de melhoria e sublimação, diz-nos a fé, nesse recanto operoso e tranquilo, que, não obstante desencarnados, é preciso reconhecermos que as nossas ocasiões de trabalho e progresso, retificação e aprendizagem não chegaram a termo. Então, ele vem aí chamando, consolando, né, esses companheiros que se comoveram, né, diante dessa fala dele, porque sentiram no seu íntimo, né, que tocou as suas almas, que vai ter outras oportunidades de trabalho, né, de refazimento. Exatamente, né? E ele fala aqui, né, que a questão não se preocupa com a questão do que esse julgamento que se coloca aqui, não é que vai ter alguém ou que Deus vai nos julgar, não é isso, é a nossa própria consciência, tá? Quando a gente toma conhecimento, quando a gente toma, vamos dizer assim, a noção e sentimos no íntimo aqui tudo que nós fizemos, todos os nossos atos. Nós é que vamos estar ali nos analisando, nos avaliando o que fizemos de bom ou o que não fizemos. Então, o que ele coloca aqui é uma mensagem, né, de, olha, esperança, até porque ali é um lugar que a gente tem que ter fé, né? E ele coloca isso, mãe amorosa dos nossos impulsos de melhoria e sublimação, diz-nos a fé, quer dizer, a fé, mãe amorosa, nos nossos impulsos, melhoria e sublimação, neste recanto operoso e tranquilo, né? Que eles vão ter ali o tempo. Isso mesmo. Posso ler um pouquinho? Pode. Então, aceitemo-nos quais somos. Já falamos isso, né? Ele já falou isso antes, né? Reconheçamos o montante de nossas dívidas e coloquemos mãos fiéis no arado do serviço ao próximo, sem olhar para trás. Quer dizer, sem ficar remoendo, né, Thelma? Sem ficar, meu Deus, olha o que eu fiz. Culpa, né? Sem as culpas. Passa uma linha ali e vamos daqui para frente. O resto nós vamos ter que nos ajustar, mas daqui para frente vamos olhar o futuro, né? A cidade que nos reúne está repleta de instituições beneméritas, com as portas descerradas ao voluntário de quantos queiram colaborar no socorro aos que chegam até nós, em posição de angústia ou necessidade todos os dias. Na crosta planetária, onde as criaturas irmãs da retaguarda travam dura batalha de evolução, entes queridos, ainda encarnados, exigem-nos os mais estranhos, mais entranhados testemunhos de ternura humana, através do concurso espiritual que lhes possamos administrar, nos domínios da compreensão e do amor, a fim de que continuem a viver na experiência terrestre que lhes é necessária, tranquilos e felizes sem nós. Então, aqui ele chama atenção que tem muito serviço, tanto para ajuda no plano espiritual, quanto estar junto dos seus, seja os seus entes queridos ou de outros encarnados. Então, trabalho é que não falta. E como que vai dar prazer esse trabalho de ajudar? É o que ele fala ali, né?
que a consciência é nossa mesmo, né? Daquele dos nossos atos, né? Então, é o que ele estava falando, né? Vamos, mais alguma coisa, Thelma? Não, é isso mesmo, ele está estimulando, né, a eles entenderem o momento importante de acolhimento naquela cidade que os acolhe ali, né, e vamos seguir em frente. É isso aí. Então, ele continua, né? Todo um apostolado de renúncia construtiva. Abnegação, carinho e entendimento se descortina para a maioria de vós outros, no lar terrestre, onde quase todos estáis ainda vinculados de pensamento e coração. Então, assim, o que ele está colocando que nós temos, eles têm ainda muito trabalho a fazer junto da gente aqui, dos seus entes queridos, né? Além disso, estamos cercados, através de quase todos os flancos, por multidões de companheiros dementados, a nos pedirem amor e paciência para que se refaçam. Na arena física, multiplicávamos apelos a que se pusessem mesas dedicadas aos famintos e se acumulassem agasalhos para o socorro à nudez. Aqui, somos desafiados à formação e sustentação do devotamento e da tolerância, para que a harmonia e a compreensão se estabeleçam na alma sofrida e conturbada dos nossos irmãos, tresmalhados nas sombras do espírito. Você quer comentar? Eles não podem esmorecer, porque além desse preparo que eles estão sendo, né, estão se preparando ali, né, preparo que estão se preparando é ótimo, né, dessa movimentação que está fazendo em torno deles adquirirem o equilíbrio novamente, eles sentem que ali por volta deles existem muitos companheiros que necessitam desse equilíbrio para se refazerem também. Quer dizer, há sempre alguém, tanto na espiritualidade quanto aqui entre nós, sempre alguém que está em situação pior do que nós, né? Exatamente. Essa aí é a necessidade, nós olharmos para o lado e vamos detectar que ali está um irmão que tem, às vezes, um problema maior, tem uma dor maior, tem uma dificuldade maior, e que precisa do nosso bom ânimo, do nosso equilíbrio, da nossa segurança, para ajudá-lo, né? É. E ele fala aqui, né? Enquanto vocês estavam lá, nós ficávamos vibrando para que vocês ajudassem, vamos dizer assim, também materialmente. Mas ali não, a ajuda lá no plano espiritual é outro tipo de ajuda. E ele viu, olha, aqui em volta tem vários dementados, gente precisando muito de ajuda, os espíritos, né? Então, a gente está lembrando aqui também que todo esse processo que eles estão passando é um preparo para eles retornarem à Terra, né, para se fortalecerem, para se equilibrarem, para quando retornarem à Terra para visitar os familiares, eles estarem sabendo como agir, né, não se deixarem envolver por todo aquele sentimento. Né? Foi falado isso no capítulo anterior, né, que eles iriam fazer um curso, né, de preparação para esse momento. E já começou esse processo. Então é isso, vamos lá. Caridade, meus irmãos, amor para com o próximo. Então, eu acho que essa frase resumiria toda a nossa missão, seja lá ou aqui, né? É a caridade, é a ajuda. Né? Uhum. Então, o que Kardec falou, né, para a gente, fora da caridade não há salvação. Né? Então, muitas vezes, o serviço de alguns dias pode endossar-nos valioso empréstimo de energias e meios para as empresas de recuperação e elevação que nos requisitam o esforço de muitos anos. Então, ele está dizendo assim, olha, algumas horas do dia, né, ou alguns dias de serviço podem nos valer muito tempo que a gente perderia em encarnações mais sofridas. Então, oremos suplicando ao Senhor, nos inspire, a fim de que venhamos a escolher decididamente a estrada de purificação em novos e benditos avatares na existência física, ou a vereda ascendente para a vida maior. Calou-se o sacerdote em prece muda. Então, aqui ele está dizendo, né, Thelma, ou a gente pode pedir para que a gente possa escolher, ou a gente já volta, né, tendo a consciência de que fizemos e do que precisamos fazer, ou vamos passar um tempo ainda em crescimento, em ajuda, até termos a certeza que estamos prontos para voltar, né?
Mas um dia temos que voltar, né? Um dia vamos ter que voltar. Um dia vamos ter que encarar essa experiência, porque assim como nós tememos a morte, os espíritos também temem a reencarnação, né? Com medo, às vezes, de falir, com medo de não cumprirem, né, com as suas tarefas. Mas isso é natural, né? Por isso, às vezes, pedem maior tempo na espiritualidade, mas chega um momento que eles têm que vir. Nós temos que voltar. Vamos lá. O nosso finalzinho. Do teto pendiam estrias de safirina luz. Esses momentos aqui são lindos, né? Dessas emanações desse sacerdote, desse ministro, como eles chamam lá. Do teto pendiam estrias de safirina luz, quais pétalas minúsculas que se desfaziam ao tocar a cabeça dos presentes, ou desapareciam de leve atingindo o chão. Dir-se-ia que no peito do ministro, em profunda concentração mental, se inflamara uma estrela de prata translúcida, de cujo centro se irradiava docemente toda uma chuva de raios liriais, inundando o salão. Fantine estava comovido, mas Evelina, qual sucedia a muitos dos companheiros ali congregados, não conseguia jugular o pranto que lhe vinha em onda crescente do coração aos olhos. Ricardo, vamos colocar o próximo para a gente só concluir, porque esse é um pedaço tão bonito, e a gente fala junto, por favor. Já está. A senhora Serpa, desculpe, eu estou aqui, a senhora Serpa não saberia explicar a razão da emotividade que se lhe assaltaram os recessos do espírito, extremamente sensibilizada, como se achava, ignorando se devia aquelas abençoadas lágrimas às aspirações para o céu ou às saudades da terra. Não mais ouviu as derradeiras palavras do ministro ao encerrar o ofício da noite. Sabia apenas que se amparava agora de maneira total no braço do amigo, junto de quem se retirou do recinto, soluçando. Então, a gente vê aí, né, Thelma, a beleza da irradiação desse ministro, das forças do alto também, porque através dele, e todos ali recebendo esses fluidos, essas energias. Imagina que beleza eles assistirem, porque essas coisas acontecem também aqui conosco, mas nós não enxergamos, né? Nós não conseguimos ver, né? Às vezes conseguimos sentir, dependendo do médium, dependendo da mediunidade, consegue ver alguma coisa, mas eles dizem que a gente só consegue ver uns 20%, não é? Então, mas lá não, eles estavam ali ao vivo e a cores, assistindo essa beleza. Isso realmente emociona, só da gente ler e tentar imaginar, já nos emocionamos. Porque a Evelina não conseguia segurar o choro, né? Nossa, deve ser um momento assim de enlevo espiritual maravilhoso. E como é que a gente sai desse ambiente? Não somos os mesmos mais, de jeito nenhum. Nós vamos nos limpando, né, das nossos sentimentos negativos, tudo isso, e vai nos transformando. É maravilhoso demais, né? É isso. Então, que a gente fique com esses últimos parágrafos desse capítulo, enlevados, pensando que todos nós recebemos todas essas bênçãos e que, então, possamos estar juntos na próxima semana. Fiquem todos na paz de Jesus. Que possamos agradecer a Deus por podermos estar refletindo sobre essas coisas tão maravilhosas e crendo que é possível que nós, a cada dia, possamos nos melhorar, mesmo aqui encarnados, né? Quando encarnados, para chegarmos lá melhores, porque a vida continua. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.